Oi, sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e hoje eu vou falar sobre o nosso último dia do projeto de Dia das Crianças. Então, nós tivemos aí 12 dias bem especiais com atividades para partilhar com as crianças. E para esse último dia, eu havia planejado uma festa de Dia da Criança e também um caça ao tesouro junto com um quiz. E é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje, porque já passou o Dia da Criança, mas essas atividades, inclusive essa desse vídeo, pode ser feita em qualquer momento, desde que seja especial para ti e para a criança que vive contigo. E na noite anterior ao Dia da Criança, eu comecei a preparar essa gelatina maravilhosa, que requer um nível de paciência bem grande, porque essa daí eu levei 2 horas e um pouquinho mais para deixá-la prontinha para o Dia das Crianças. Eu também fiz um bolo simples de chocolate. Usei 2 formas, uma um pouquinho maior e outra menorzinha, depois coloquei a menor em cima e depois fiz uma cobertura. Para a cobertura, bem simples, eu usei um leite condensado, umas 4 colheres de leite em pó e uma colher de emulsificante, aquele para sorvete. E coloquei para bater na batedeira, até criar um ponto de glacê. Também coloquei corante amarelo, que era o que eu tinha ali, eu queria dar um colorido, mas não precisa porque o próprio leite em pó deixa já meio amarelinho. Então, como vocês estão vendo aí no vídeo, eu coloquei, fiz uma cobertura assim por cima, nada profissional, mas depois coloquei uns confeitos coloridos e ficou uma graça. Bom, e no dia 12 mesmo, eu preparei um café da manhã, assim, simples, mas dei uma enfeitadinha, coloquei um bilhetinho para elas. E como eu tava organizando ainda o quiz, elas acharam que não ia ter nada para elas. Elas não costumam pedir nenhum presente, mas a gente sempre dá uma pequena lembrança, assim, alguma coisa. E nesse dia elas tomaram café e depois foram olhar a TV. Ninguém tava falando em nada, em presente, em guloseima, nada. Então elas estavam meio, acho que até um pouco decepcionadas. Só quando eu comecei a falar que a gente precisava deixar a casa organizada para então fazer o quiz, que elas se antenaram que tinha alguma coisa. Então eu pedi que elas fossem pro quarto, organizar o quarto, e enquanto isso eu levei até a mesa o presente, né, que foi o jogo, e a caixa com guloseimas. Eu cobri a mesa com uma toalha de mesa mesmo, para que elas não vissem o que era. E depois chamei as duas. Para fazer o quiz, eu criei algumas perguntas relacionadas à nossa família, assim. Então eu fiz a caneta mesmo, e elas tinham, assim, que responder a pergunta e depois encontrar o palitinho que nós tínhamos espalhado pela casa e pelo pátio. Se você não sabe que palitinho é esse, eu vou mostrar aqui. Então, cada vez que elas acertavam a resposta, elas tinham que achar esse palitinho para depois poder ir para a próxima pergunta. Então, algumas perguntas elas tiveram que contar com a ajuda da família, dos avós, dos tios, porque a gente não podia ajudar. Elas começaram a ficar nervosas porque as pessoas não estavam atendendo a ligação. Até que eu mandei uma mensagem no grupo lá, olha, atendo a ligação das meninas porque elas precisam da ajuda de vocês. Porque elas tinham um tempo para cumprir essas tarefas. Então foi uma correria bem bacana, assim, eu vou mostrar alguns pedacinhos do que a gente conseguiu gravar. Então, hoje é Dia das Crianças. As meninas já tomaram café e já estão aqui ansiosas porque nós vamos fazer agora um quiz de Dia das Crianças. Nós elaboramos 10 questões, onde elas vão ter que responder. Cada pergunta que elas acertarem, elas vão ter que ir a algum lugar da casa ou do pátio, encontrar umas varetinhas coloridas assim, para então poder responder a próxima pergunta. É muito provável que algumas dessas questões elas tenham que entrar em contato com alguns familiares por telefone para conseguir responder, porque talvez não saibam de cabeça. Quando elas conseguirem reunir as 10 varetinhas, elas vão poder descobrir qual é o presente que está esperando por elas em cima da mesa. Elas vão ter que estar com o celular na mão e torcer para que
as pessoas da família atendam, porque elas têm 30 minutos só para responder essas 10 questões e conseguir que essas pessoas respondam para elas. Senão, não vai ter presente. Então, elas já estão aqui com o celular na mão e uma caneta que elas vão precisar para responder. O presente está escondido aqui embaixo. Então, a primeira coisa, elas vão receber as perguntas e conforme forem respondendo certo, a gente vai passando para a próxima pergunta depois que elas encontrarem o palitinho que está escondido em algum lugar da casa. Qual a soma do ano de nascimento do papai e da mamãe? Oh, meu Deus! Oi! Bem que ano o pai nasceu? É. Anota aí, Bé. E eu queria saber o nome dos teus pais. Que cidade o vô nasceu? E faltando apenas uma pergunta para abrirem o presente. Qual é a pergunta? Qual é a placa do nosso carro? Qual a placa? Tu sabe de cor? Bota aqui. E elas ganharam o desafio. 2, 1, já! Presente é coletivo. Não tem nada aqui pra ti, Isabel! Nessa caixa super recheada de gostosuras. E a outra é... Eu já era. A incrível corrida da vida. um jogo. Gostaram? Sim. Pro almoço, eu decidi que o ideal seria almoçar fora. Afinal, era uma data muito especial. Então, nós fomos no nosso lugar favorito de almoçar fora, que é o nosso jardim. O Everton acabou arrumando a mesa lá fora. Nós enfeitamos com balões coloridos. Eu coloquei umas bandeirinhas feitas com o guardanapo de papel colorido. Lembra que eu falei que ele é muito útil? E eu também preparei uma comida divertida. A comida divertida é algo que eu já faço há muito tempo, desde que elas eram bem pequenas. A comida, no geral, foi a nossa comida do dia a dia. Tinha arroz, tinha feijão também e a salada, só que no prato delas estava só o que eu montei ali. Para a sobremesa, eu utilizei a sobrinha da gelatina colorida, a parte que é misturada com o leite condensado. Eu fui fazendo pequenas camadas nos potinhos de sobremesa e servi para elas daí. E para a hora da festa, eu arrumei a mesa que já estava na rua, com o bolo, as gelatinas, tinha umas pipoquinhas que a minha irmã trouxe durante a semana, quando as crianças estavam aqui. E depois também tinha uns salgadinhos que o avô trouxe. E aí nós esperamos a minha irmã vir com os primos e partilhamos uma tarde assim bem gostosa, bem especial, com coisinhas especiais para eles. Bom, esse projeto então foi para mostrar, para partilhar contigo de que é possível a gente fazer coisas que vão gerar memória afetiva nos filhos da gente e que não nos custam muita coisa. Eu mesma tenho como uma das lembranças mais incríveis da minha infância a época em que eu ia para o sítio do meu avô junto com os meus primos. Não tinha nada demais. Tinha uma tia que tinha disposição de nos levar, tinha os primos, onde a gente adorava escutar histórias de terror, tomar banho no açude, brincar ao ar livre, e tinha o meu avô que aceitava aquela galera toda assim na maior paciência. Isso criou em mim uma memória afetiva muito grande e que hoje o meu desejo de ter um sítio é para poder também fazer isso com os meus filhos e meus sobrinhos. E enquanto eu não tenho, eu faço aqui em casa. E a gente não precisa ter grandes coisas, não precisa fazer grandes receitas, não precisa dar presentes caros. A gente precisa estar junto, se dispondo de usar o nosso tempo junto com eles. Seja brincando, seja assistindo um filme. E uma coisa que fica muito evidente aqui no projeto é que se você utilizar apenas uma palavra diferente, já transforma tudo para eles em mais especial. Por exemplo, vamos dormir na sala.
Vamos fazer um acampamento na sala. Vamos assistir um filme. Vamos fazer um momento de cinema. A pipoca de cinema, o brigadeiro especial, o resgate do porco louco. Não tem um porco louco? Pega a Barbie, pega a princesa, pega o super-herói para resgatar. Tudo vai trabalhando com o imaginário deles e tornando esses momentos especiais, afetivos e únicos. E se você está aqui assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, não custa nada para ti e para nós faz a maior diferença, porque a gente quer seguir partilhando coisas legais que a gente faz em família, ideias simples, baratas e que criam memórias afetivas. Por hoje era isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!